Então a gente entra hoje na parte da oração, dentro da parte devocional. E pelo menos vamos tentar dividir 4 semanas de oração, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre fundamento, né? Sobre a natureza da oração. Semana que vem vamos falar sobre relacionamento com Deus através da oração, né? Eu escolhi relacionamento pessoal com Deus do que colocar só o poder da oração, porque nós cremos que o poder vem através do relacionamento. A manifestação da presença de Jesus é suficiente para atrair todos os recursos necessários para o ambiente e também ali se desenvolver uma vida poderosa, que muitas vezes ela se manifesta com coisas visíveis, mas na maioria das partes são coisas invisíveis. Isso é semana que vem. Semana 7, tipos e propósitos de oração. Vai ser difícil esgotar também esse texto, né? Aqui na mensagem vai ser rápido, vai ser uns 30 minutos, mas nos textos devocionais vai dar para mergulhar um pouco mais profundo sobre tipos e propósitos de oração. E na última semana a gente vai fazer como se fosse um teste, assim, né? O quanto que nós estamos desenvolvendo a nossa vida de oração. E aí seria o título mesmo, Vida de Oração, né? 8 semanas, a gente já vai estar quase perto da 10ª semana, então já vai ser suficiente aí para a gente pegar e dizer, olha, dentro dessa série, Vida Devocional, eu já tenho uma vida de oração. Legal, né? Vai ser demais. Depois a gente vai exercitar junto o jejum, que vai ser demais, e depois a gente vai também poder participar com a nossa fé, né, de forma cooperativa com as nossas generosidades. Também vamos falar bastante sobre vida financeira, a gente não costuma falar muito aqui sobre isso, mas eu tenho sentido por Deus a responsabilidade. Acho que estou devendo isso para a igreja, preciso falar mais sobre vida financeira. Pode ser que tenha pessoas vivendo problemas financeiros e não entenderam ainda os princípios da Bíblia, né, sobre vida financeira e fé nessa área. Então eu preciso entregar isso para a igreja. Vamos lá então? Vamos começar a introdução aqui sobre a mensagem de hoje. Eu sempre, quando eu falo de oração, eu lembro de uma mensagem que eu preguei no Amontoado, né, que é o Ministério de Adolescentes lá em Porto Alegre. E a mensagem chamava-se Ctrl+C, Ctrl+V. Quem é que sabe o que isso significa? Todo mundo, né? O que é Ctrl+C, Ctrl+V? É copia e cola. E naquele dia eu falei muito sobre as nossas orações como coisas que nós copiamos e colamos. Quer ver um exemplo? Olha só, um copia e cola de oração. Pega essa, Lucas. Vou almoçar, tá? Tem um prato, vou fazer um cenário aqui. Vamos almoçar, tem um prato de comida na tua frente. E aí tu faz uma oração mais ou menos assim, né? Senhor Jesus, muito obrigado por esse... Muito obrigado, porque o Senhor nunca tem deixado. Boa. Copia e cola. Aí chega de noite, né? Aquela clássica oração da noite. Vamos ver se é um copia e cola. Porque por enquanto todo mundo copiou e colou mesmo, né? Outro copia e cola. Chegar de noite. Senhor Jesus, muito obrigado por esse... Aí acorda de manhã, Senhor, muito obrigado pela... já não teve copia e cola aí, ó. Parabéns. Parabéns, você já tem uma vida de oração diferenciada. Porque a maioria das vezes é copia e cola. Copia e cola. Você não faz isso com nenhum relacionamento que você tem, mas com o relacionamento com Deus, nós temos a cara de pau de fazer muitas vezes o copia e cola. Tu não faz isso com ninguém. Tu não faz isso na tua casa, no teu trabalho, na tua profissão, mas a gente costuma fazer isso dentro das nossas orações. Copia e cola. Me permite, Anne, contar? Porque eu tenho autorização da primeira vez que eu preguei isso, faz anos atrás, e tu me autorizou, né? Só que eu não te pedi para essa. Muito interessante que a primeira vez, o Shane estava nervoso, né? Ele estava nervoso, primeira vez que ele foi pregar e havia uma expectativa muito grande, né? Alguém que estava ali em formação pastoral para pregar. 19 anos, não faz muito tempo, 19 anos. E aí o Shane foi pregar diante, né, da igreja. Ele disse que segurou com as 2 mãos assim, né? E aí ele foi orar diante da igreja e ele começou: Senhor Jesus,
muito obrigado por esse alimento. Mas como ele é esperto, aí ele, obrigado por esse alimento que o Senhor vai nos trazer através da tua palavra. Mas ia sair um copia e cola, não ia? Ia sair um copia e cola. Então, pode ser que muito desse copia e cola nem foi por maldade, nem foi porque a gente não leva a sério as coisas de Deus. Pode ser até porque a gente teve quando a vida de Jesus, tão interessante de oração, observada pelos seus discípulos, Jesus ele deu uma oração modelo. Vocês lembram disso? Eu fico pensando que Jesus deu algumas ordens para os discípulos que envolviam muito mais detalhes de como que teria ser do que oração. Mas os discípulos, claramente perguntam assim, como que tu ora? Era muito interessante. Imagina se eu falar assim, Felipe, olha só, eu estou em Porto Alegre, mas uma família me ligou, e aí estão tudo endemoniado, Felipe. Tudo endemoniado. Diz que está tremendo o telhado, estão fazendo movimentos lá que voluntariamente um corpo não consegue. Vai lá, filho. Às vezes coisas assim a gente pergunta assim, tem uma orientação, assim, como é que chego lá já jogando o óleo na porta, como é que vai ser? Eles faziam isso simplesmente. Felipe, olha só, vai aparecer um aleijado aí, tu vai ter que curar. Olha, lá no hospital, lá tem algumas pessoas que possivelmente estão morrendo. Vai lá e ora por eles, quem sabe até alguns tu pode ressuscitar. E eles simplesmente me faziam, eles curavam, livravam as pessoas, de coisas tão complicadas e difíceis, mas quando chegou na oração, a vida de Jesus de oração era tão interessante que eles queriam um modelo, eles queriam, como é que tu faz? O que acontece ali? E eu lembro que muitas vezes dessas perguntas eu ficava pensando, o que será que Jesus falava, quando ele orava? E aí depois que comecei a ler a Bíblia, eu vi, meu Deus, João capítulo 17, ali é uma oração inteirinha. Ele era oração, Ele era oração. Só para fechar aqui essa introdução de forma mais contundente, eu quero te dizer, se você é discípulo de Jesus e você não ora, você está se achando melhor do que Jesus. Se você é discípulo de Jesus e você não valoriza a oração, você está dizendo de alguma forma, espiritualmente, assim, nessa área, eu não preciso de tanta conexão com Deus, eu sou melhor do que Ele. Então, qual foi o modelo? Qual foi a oração que Jesus ensinou para a gente? Vou ler a versão que está em Mateus 6, tá? Do 5 ao 15. A gente está interagindo bem aqui, vamos juntos então? Quando chegar na parte ali do Pai Nosso, a gente pode ir juntos, tá? Mas eu vou à parte anterior aqui. Já lemos esse texto pelo menos 3 vezes aqui, pelo menos versículo 6, durante a série. Jesus falando, ensino sobre oração. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Sabe quem eram os hipócritas? Os hipócritas eram os atores de rua daquele tempo. Então, os atores, é a mesma palavra, a mesma tradução do original lá. Hipócritas eram pessoas que representavam, era um ator. Então, Jesus está falando assim, quando tu orar, não faça como os atores, que já tem um script e treinaram para fazer isso, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, porque naquele tempo tinha muito teatro de rua, onde possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles receberão outra recompensa além dessa. E também tinha bastante gente que fazia isso para mostrar uma religiosidade. Então ele está falando contra isso também. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Que esfera é essa aqui da espiritualidade? É a íntimo. Só cabe o pai e você. Já falamos sobre isso.
Muitas vezes nós não nos contentamos com os olhares de Deus sobre nós. Nós vamos para o quarto secreto, a garantia que seremos vistos nesse lugar, e muitas vezes não nos satisfazemos com isso, né? De alguma forma, o pecado tem bloqueado esse sentimento de amor que nós deveríamos receber quando nós temos a certeza que estamos sendo observados por Ele. A grande recompensa, já que nós temos garantido, quando a gente vai orar aqui, nós somos vistos por Ele. Eu até lembrei, né, quando eu estava na primeira série, eu tive a infelicidade, né, de conhecer a Nai só mais lá na frente. Eu queria ter conhecido a Nai já na escola, na primeira série, ter casado com ela e ter tido a história mais linda ainda. Mas não foi assim, né? Tive uma história muito maluca, conheci a Nai no meio de um processo e me casei com ela depois de uma conversão genuína. Mas, 6 anos, a primeira série do ensino fundamental, me apaixonei por uma garota. E eu olhava assim para ela, assim, daquele jeito assim que, sabe? Hoje chama meu crush, né? Hoje fala assim, né? E para mim, assim, quando eu até nem conseguia, se eu ficava olhasse muito para ela, eu até me perdia, assim, ficava viajando, assim. Mas não era na maldade, assim, não tinha nenhum sentimento indecente, era pura admiração. E eu ficava olhando para ela, e ela nunca olhou para mim, nunca. E aí, estudamos a primeira série, a segunda série, e ela nunca olhou para mim, nem falou comigo. Mas eu admirava ela, ficava... Às vezes, na hora que tinha que fazer uma atividade ali na aula de educação artística, que às vezes as pessoas, em vez de investir na arte, né, porque a arte desembrutece a alma, a aula de educação artística é só bagunça, né, e zoeira. E às vezes eu ficava pintando, né, olhando para ela. E aí eu soube que na terceira série possivelmente iam mudar as turmas, e muitas pessoas, elas, né, foi anunciado, né, que possivelmente na terceira série iam mudar as turmas, porque ia entrar mais alunos e algumas coisas. E aí eu tive coragem de falar com ela. E aí teve aquelas festas, né, de final de ano. Tinha o clássico, né, música lenta, tu podia escolher alguém para dançar e tudo mais. Era tipo uma festa, que era aquelas festas assim, que era para ser mais... os meninos levam as bebidas e as meninas levam o salgado. Alguém lembra disso na escola? Tinha isso, ainda tem, nem deve ter mais isso. Tem? E era legal isso, né? Eram uns dias incríveis, né? E aí no final da festa eu fui lá falar com ela. Nem vou falar o nome, né? Porque, se bem que já faz muitos anos isso. Aí eu fui lá falar com ela. Eu falei para ela, olha, eu não tive coragem de te dizer todo esse tempo, mas eu queria te dizer que eu te acho a menina mais bonita dessa escola. Coragem, né? Mas eu sei que tu nem sabe que eu existo. E ela me disse, olha, eu te acho também muito bonito. E eu achei que tu também achou. Eu nunca imaginei que tu achava isso de mim. Eu nunca te vi tu me olhando, eu nunca percebi. Nunca. Resumindo, eu ficava curtindo ela, e ela me curtia, e a gente nunca soube disso. E aí depois, na terceira série, mudei de colégio. Graças a Deus, porque eu fiquei muito empolgado que aquilo poderia acontecer lá na frente. Eu nunca, em 2 anos, porque eu acredito que se um dia os nossos olhares tivessem se cruzado, possivelmente meus dias teriam sido melhores, né? Faz sentido isso? O olhar de alguém que você admira, que você é apaixonado, quando ele cruza os nossos olhares, e nós temos a certeza que mesmo não mirando lá, ele está de olho na gente, e isso precisa produzir alguma coisa na nossa alma. Então, quando nós investimos a nossa esfera da espiritualidade, que é secreta, que é íntima, que é privada, nós precisamos voltar a ter esse prazer de saber que nós estamos sendo vistos por um Pai perfeito que nos ama. Mas vamos avançar aqui, né, que tem bastante coisa para falar ainda hoje. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes,
Mas aqui começa com palavras vazias, sem parar, tá? Não é por causa da perseverança. Palavras vazias que por muito fazerem, acham que vão ser respondidos. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem ao Pai da seguinte forma. Vamos junto? Vamos? Pai... Tentação, vou ajudar. Amém. Pois teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. O Ctrl+C, Ctrl+V aí entrou no final, ali entrou meio balhado, né? Mas foi. E aí ainda completa dizendo, e não, né? Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Tem gente que nunca leu essa parte. Acho que viver uma vida cristã é viver sem perdoar o próximo. Se você não perdoar, Jesus está dizendo que você não vai ser perdoado. Então não cai na tolice de achar que dentro dessa era, né, de esta graça superabundante, não existe uma parte do exercício espiritual milagroso que é perdoar as pessoas. Então, quem sabe que muito desse copia e cola que acontece nos dias de hoje é porque as pessoas repetiam exatamente aqui essa oração. Olha só como pode mudar o efeito dessa oração se nós não acreditarmos que existe um Pai perfeito, que é esse Pai Celestial, que é o nosso Deus, diante de uma oração dessa. Se você não tem um relacionamento pessoal com Deus, quando chegar nessa parte aqui do dar-nos, né, pão nosso de cada dia, nos dai hoje, sabe como é que fica? Pai, o pão nosso nos dá hoje. Você já suplicou comida para o teu pai quando estava na mesa com ele? Já suplicou? Já suplicou? Oh, Pai, dá-me um pedaço de carne. A gente não faz isso. Então o efeito do copia e cola de algumas orações faz a gente perder o verdadeiro efeito que as orações poderiam estar fazendo sobre a nossa vida. Pai, hoje divide a tua mesa comigo. O que tiver na tua mesa, eu quero comer junto. A gente poderia ter um dia, né, ou uma semana só falando sobre essa oração, né, porque tem muitas coisas muito profundas aqui, né? Desde o início, né, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Tem muita coisa interessante. Mas eu só queria dizer sobre o efeito de quando a gente copia e cola orações sem entender para quem nós estamos orando, não temos relacionamento pessoal com Deus, a nossa vida devocional é muito mais um ritual, um hábito, uma liturgia fria, onde nós não experimentamos, né, aquele que é o sentido, né, que dá nome para a nossa espiritualidade, né, que chama-se Jesus. Então, para a gente não esquecer da mensagem de hoje, eu escrevi uma frase, e que essa frase seja importante para a gente lembrar dessa semana. Essa frase é a seguinte, ela diz assim, ó: Jesus, muito obrigado pela minha vida de oração. Então, obrigado quer dizer gratidão. Eu vou te dar uma dica. Constante, persistente e confiante. Será que a gente consegue repetir isso? Senhor Jesus, muito obrigado pela minha vida de oração. Constante, persistente e confiante. É sobre isso que eu vou pregar essa manhã. Vou falar sobre gratidão, vou falar sobre constância, vou falar sobre persistência e vou falar sobre confiança. Vamos ver a profundidade que a gente consegue alcançar isso nos próximos minutos.
Filipenses 4, do 6 até o 7 fala assim: não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Jesus. Muitas pessoas querem receber várias coisas de Deus sem ter uma ação. O que é a física, né? Toda ação tem uma reação. O céu, a vida espiritual também é reativo. Nós batemos lá e de lá vem uma reação. Então muitas pessoas elas querem receber coisas principalmente sensoriais, emocionais, sem ir no lugar certo. Então, chegamos a Deus, falamos as coisas que nós queremos e agradecemos por tudo que Ele já fez. Obrigado, Jesus. Estou te pedindo algumas coisas, mas eu chego com o coração grato. Obrigado, Jesus, porque eu já tenho uma vida de oração que está em desenvolvimento. Vai melhorar, mas eu já tenho. Muito obrigado. Quando a gente lê esse texto aqui, umas versões mais antigas, a gente vai vendo que tem algumas palavras aqui desse texto que eles vão ficando cada vez mais profundo. Quando a gente lê principalmente essa parte aqui, né, e vocês experimentam a paz de Deus, que excede todo entendimento, fala em coração e mente. Algumas traduções falam sentimentos e pensamentos. E tem algumas traduções mais antigas ainda que fala sentidos e pensamentos. Então muitas coisas, às vezes, que nós não estamos experimentando até nos nossos próprios sentidos, é porque quando a gente vai lá e chega na oração, a gente descarrega um monte de coisa lá, ou fizemos só um copia e cola, não somos gratos, e aí nós não experimentamos aquilo que seria a parte mais palpável da resposta de Deus na nossa oração. Então essa parte aqui da gratidão, ela é muito importante, para a gente poder receber aquilo que a gente mais quer. Creio que quem que depois de uma oração, o que é aquilo que a gente mais quer depois de uma oração? Sente paz, não é? Que coisa que a gente mais quer sentir já imediatamente depois da oração? Acalento. Que os nossos sentidos, né, sejam alterados. O que é um sentido alterado? É quando ninguém está vendo alguma coisa ou está todo mundo enxergando alguma coisa que, né? Vamos fazer um exemplo prático. Você vê uma oportunidade e a pessoa vê uma barreira, né? Isso altera, Jesus altera o nosso jeito de olhar para as coisas. Você abraça alguém que não está cheirando bem, e aí você vê uma oportunidade assim de abençoar a pessoa e sente alegria nisso, né? De, sei lá, dar um perfume, um sabonete, oferecer uma roupa. Algumas pessoas elas se afastam, né? Então tem sentido alterado aí, porque naturalmente tu não consegue abraçar alguém que não está cheirando como tu gosta. Isso é sentido alterado. É chegar em algum lugar e todo mundo sentir medo, e aí tu sente na tua pele assim a coragem de fazer o que tem que ser feito. Isso é um efeito reativo da oração. Quando a gente chega diante dele, não só com os pedidos, mas com gratidão. Então é muito importante que a gente comece dentro dessa primeira semana, que a gente vai exercitar muito. Chega lá do jeito que vocês gostam de chegar. Mas não esqueça dessa frase: muito obrigado por tudo que você já fez. Muito obrigado pela vida de oração que eu tenho até hoje. Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 5, 16 ou 18 fala assim. 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18 fala assim: nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês. Se um dia alguém te perguntar qual que é a vontade de Deus, muitas vezes nós não sabemos o que Ele está fazendo no mundo. Muitas vezes não sabemos exatamente nem o que Ele está fazendo na nossa casa. Mas o que nós temos certeza é que nós podemos falar aqui, ó. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês. Gratidão.
Fechou essa primeira parte então? Estão comigo? Gratidão. Oração tem a ver com gratidão também. Agora vamos para persistência. Lucas 18, do 1 ao 8. Jesus ensinou, contou para os seus discípulos essa parábola. Lucas 18, do 1 até o 8. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia uma cidade, um juiz que não temia Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo, Jesus está dizendo, eu lhe afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Quantas pessoas que persistiram? Quantas pessoas que, mesmo diante de tantas dificuldades, persistiram? Tem alguns amigos que eu quase desisti. Só que eu venho de uma escola de discipulado, onde a pessoa que eu entendi Jesus por meio da vida dela, ela ficou 1 ano e meio, todos os dias, me ligava, tentava me encontrar em algum lugar onde a gente estava, e muitas vezes era só porque ele dizia assim: não, cara, eu só quero ver onde é que tu está, quero te dar um abraço e quero orar contigo. E eu pensava: cara, ora daí mesmo, porque, cara, tu vai atravessar a cidade para orar comigo? Não precisa, está tudo bem. Mas ele fazia questão, e muitas vezes a chegada dele num lugar me livrava assim de eu fazer uma besteira. Então ele teve muita persistência comigo. Eu tive um amigo que se converteu agora na pandemia. A gente investiu na vida dele durante uns 8 anos, orando sobre a vida dele, orando. A gente achava que o emaranhado assim que ele foi se enrolando durante as suas decisões em vida, a gente achou que não teria mais condições. Muitas vezes a gente orou assim porque a gente sabia que tinha que orar, e passagens como essa, parábolas como essa nos inspiraram. Depois de 8 anos, eu vejo pessoas que estão perdendo coisas que iam receber, que estavam à distância de uma oração só. Uma oração. Desistiu. Sabe aquele termo que fala morreu na praia? Nadou o oceano inteiro. E aí quando já estava de noite, não viu que a praia estava perto, o que aconteceu? Desistiu e acordou morto na praia. Quer dizer uma coisa para vocês: muitas vezes a gente vai estar cansado, muitas vezes a gente vai achar até que a nossa vida é muito mais importante do que qualquer coisa, só que a gente não pode desistir de todos os movimentos, para continuar a oração, por coisas que Deus colocou no nosso coração e por coisas que, principalmente dentro da esfera familiar, nós não podemos desistir. Eu quero te dizer que tem coisas na esfera familiar que tem muita gente que está desistindo. Não desiste. Continua orando, continua persistindo. A gente não tem certeza exatamente do que Jesus está fazendo agora, né? Mas a gente tem certeza do lugar onde Ele está. O que Jesus está fazendo agora? Ao lado, à direita do Pai, intercedendo por nós.
Então foi esse jeito que Jesus escolheu para governar o mundo. Estão comigo nisso? Então quando nós oramos, a gente faz alguma coisa que é semelhante, para que a imagem dele apareça. Nós nos juntamos ao governo do Senhor quando a gente ora. Muita coisa que o Espírito Santo está fazendo agora, eu tenho até ideia, mas o que eu tenho certeza? O que a Bíblia fala? O que o Espírito Santo está fazendo agora, nesse momento? Intercedendo por aquilo que tu não consegue nem explicar, mas tu sente, mas que é necessário que chegue até Deus. Então, Jesus está lá, persistente, fazendo a mesma coisa por nós. A persistência, a resiliência, tem que ser uma das características dessa vida de oração que a gente está construindo. Estão comigo? Que a persistência ela é importante. É constrangedor uma parábola dessa, né? Jesus chamar os amigos dele e falar, olha, comparar ele a uma senhora chata. Não foi isso que ele comparou? Olha, ela ganhou. Agora casa o pai de vocês, que já até sabe que vocês vão pedir. Ele não vai demorar. Ele não vai demorar. Estamos juntos no persistente? Persistente, mas não é a questão de ser persistente em ser vão nem repetitivo. Tá? Vamos para o final ali, né? Vamos na parte da confiança aqui para a gente... Eu ia fazer algumas perguntas aqui devocionais, mas eu vou compartilhar durante a semana. Vamos para a confiança então. 1 João 5, 14 e 15 diz assim: estamos certos de que Ele nos ouve sempre. Vou repetir. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre. Já me cansei de ouvir pessoas falando, cara, Deus não ouve a minha oração. Eu acredito na palavra de Deus, e Ele está dizendo que ouve sempre. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre, que lhes pedimos algo conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve os nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Então tem coisas que a gente não poderia receber. Então tem coisas que eu não posso entregar para a Lola. Ela está só com 3 anos e meio. E ela está me pedindo. Ela nem sabia falar ainda. E uma das oraçõezinhas dela era: Jesus, dá para mim um celular, um computador e internet. As primeiras orações da Lola. Mal sabia falar. Ela queria um celular, um computador e uma internet. Esses dias, estava pegando a caixa de correio, às vezes vem aqueles encartes assim, de lojas, né? E aí eu estava sentado na mesa, estava tomando café, estava com a Bíblia do lado, estava com as correspondências, e aí me chamou a atenção assim, algumas coisas, umas promoções, eu fiquei vendo, né? Só olhando. Quem tem mania de ficar olhando as promoções, nem precisa de nada, mas alguém se identifica comigo? Não precisa de nada em casa. Aí tu recebeu um encarte de uma loja que tu nem sabia que existia. Aí tu olha os preços, compara, vê. Aí eu estava fazendo isso. E a Lolinha sentou na minha perna: papai, deixa eu ver isso aí contigo. Aí ela olhou assim e falou assim: papai, o que é isso aqui? Nós não temos aqui em casa. O que é isso aqui, papai? Eu falei: filho, isso aí chama-se forno de micro-ondas. Ela: para que serve? Isso serve para tirar os nutrientes dos alimentos e esquentar eles de forma rápida. Dei uma crítica agora aqui, né? Mas é verdade, pode pesquisar que funciona. Mas esquenta rápido, está tudo bem. E ela: a gente não vai ter isso aqui em casa, filha. Eu falei: filha, acho que não. Acho que não. Aí do lado tinha uma TV. E a TVzinha, papai, quando que a gente vai ter aqui em casa? Posso orar, papai, por uma TVzinha? Pode orar, filho. Pode fazer o que tu quiser na oração. Então a gente percebe que com 2 anos, se eu der um celular para a Lola, eu vou estar demonstrando meu amor por ela? Vou ou não vou? Não é um perigo? Quando eu comecei a cozinhar com ela, ela já queria pegar as facas maiores e mais afiadas. E agora já está num nível de faca ali que, se ela colocar bastante força, até pode ter um cortezinho um pouco mais profundo. Mas ela já aprendeu a manusear as faquinhas dela, corta ali as vagens, corta as bananas, ela já sabe operar. Mas se eu desse a faca que eu uso para ela,
demonstração de amor. Eu estou sendo um pai amoroso ou não? Oi? Não, né? Por que não? Perigoso. Posso estar dando a faca que, se ela pode arrancar um dedo. Até aconteceu uma tragédia pior. Nem quero pensar nisso, não consigo. Então tem muitas coisas que a gente lê, né, no texto, que nós estamos certos, que nós somos ouvidos, que vamos receber. Mas tem muitas coisas que eu quero dizer, cara, não pode ser hoje. Tu até pode começar orando hoje por isso, mas tu não pode receber hoje. Tu não pode. E o que acontece com a Lola quando eu não dou para ela o que ela quer na hora? O que ela faz? Um dia eu mostrei uma foto aqui, não, vou falar em Porto Alegre. Primeira vez que eu fui com a Lola, ela gostava de ir no... Desde pequenininha ela já sabia onde é que eram os freezer, né, dos gelados, ela sabia onde é que estava o iogurte. Ela nem sabia falar iogurte, ela apontava assim e fazia assim. Não fazia isso? Ela fazia... Gritava, aí chegava lá e dava aquele iogurte. E ela ainda gosta daquele iogurte que não tem sabor, né? Até hoje, só come aquilo. E aí o que aconteceu? Ela pegou aquilo, começou a colocar o dedo. Quando eu olhei assim, ela já estava com o rosto todinho já. E eu nem tinha apagado ainda. Ah, tudo bem, é uma criança, né? Ninguém vai... Vou ser preso por isso. Mas fiquei de olho. Fomos no mercado. Não pode. E aí ela começou no mercado, com algumas coisas. Queria botar no carrinho. E aí um dia que eu não deixei, ela pegou e se atirou no chão. Sabe aquele clássico... Anjinho na neve, assim, a criança fica deitada e fica abrindo os pés. Gritou. E eu e a Nai ficamos ali, né? Olhamos, tiramos uma foto. Aí meio que deixamos ela um pouco mais para trás, assim. Aí ela levantou como se nada tivesse acontecido, no meio do Zafra ali. Levantou como se nada tivesse acontecido. Sem vergonha nenhuma. Parecia que já nem queria mais que ele voltou. Quer dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes nós somos que nem a Lola na nossa vida de oração. A gente quer, se atira, faz um tumulto, não espera a hora certa, não somos constantes, não somos confiantes e muito menos persistentes. Isso não é um constrangimento, porque essa oração começa, Senhor Jesus, eu sou grato pela vida de oração que eu já tenho. E o que a gente quer desenvolver durante a vida, essa série da devocional, que ela seja constante, persistente e confiante. Vamos encerrar então, vamos chegar no final. Não vamos ter na série como esgotar. Mas eu quero te desafiar que nesse tempo, né, principalmente agora as perguntas devocionais, elas melhoraram bastante. Estou aprendendo a fazer fazer melhores perguntas ali durante os textos, e eu quero te desafiar. Algumas dessas orações, algumas dessas respostas, você começar a escrever um pouco sobre isso. A criar um pouco de registros. Porque quando a gente começa a escrever ali, a gente até vê às vezes que tem muitas coisas assim que nem são tão necessárias para que a gente viva bem. Muitas coisas que nós queremos muito ali na oração, elas nem são muito interessantes. E vocês vão perceber que uma coisa que acontece durante o exercício da nossa oração é que a presença de Deus ali vale muito mais que qualquer coisa que nós possamos ganhar das mãos dele. A presença dele é mais importante do que qualquer coisa que ele possa entregar nas nossas mãos. Eu compartilhei algumas vezes aqui já, né, de muitas coisas que eu queria receber, e fiquei muito triste porque eu estava recebendo, e a resposta que eu recebi de Deus era a seguinte: tu vai ter essa mesma fé, essa mesma proximidade, tu vai me buscar com tanto afinco se eu te entregar isso aí que tu quer? Eu sinceramente eu acho que não. Então, prefiro não te entregar. E eu falei, eu prefiro também não receber. Tem coisas que a gente não vai receber. E essas coisas, elas são fundamentais para a nossa fé. Parece que não. Mas é simples assim. E eu quero te dizer que eu vou falar agora que pode parecer duro, mas a gente precisa avançar assim numa fé mais madura. É nas nossas frustrações que são geradas as nossas convicções. Pegaram isso? Um crente maduro, uma das orações que ele faz é a seguinte: Senhor Jesus, frustra todas as minhas expectativas, para que as minhas convicções sejam
construídas. Pegaram isso? Então, muitas coisas que vamos ser frustrados por Deus é para gerar convicções. Só temos as convicções porque as nossas expectativas foram completamente frustradas. Isso também acontece no ambiente de oração. É difícil, né? Eu queria deixar só uns elementos mais para frente, né? Mas é que a oração é um campo tão amplo, né, para a gente falar. Mas eu quero te convidar a repetir comigo, para a gente não esquecer de hoje, né? Senhor Jesus, eu sou grato pela minha vida de oração. Constante. Acabamos de ler, a gente ora sem parar. Persistente. Aprendemos com a viúva chata. E confiante. Sabemos que aquilo que pedimos, ele já está no coração dele. Calma, ele já sabe. Sou grato pela minha vida de oração, que está em desenvolvimento. Desenvolvimento. Quero dizer também que não é por tempo, tá? Não começa agora com, agora eu vou ficar 1 hora, 2, 3, achar que é por tempo, que a qualidade de oração ela vai acontecer, não tem a ver com o tempo. O povo lá que foi liberto do Egito ficou 40 anos andando no deserto. Em 40 dias Jesus conquistou no deserto que o povo 40 anos não conquistou. Então não é por tempo, tá? Não é por tempo. Mas também o tempo que nós dedicamos para a coisa que nós amamos significa o quanto nós achamos que aquilo é precioso. Então, se cada vez está diminuindo mais ou às vezes não tem, isso pode influenciar também que a tua vida de oração está se desenvolvendo. Lugares. Não existe um lugar certo ou errado, tá? Ore em qualquer lugar, em todo tempo. Mas, uma recomendação muito importante. Nós temos aqui na igreja a nossa esfera privada. Então tem pessoas que falam, eu orei o dia todo, e é muito legal, é muito especial. É muito especial. Mas vamos ser humildes a ponto de achar que a nossa vida espiritual está começando agora. Vamos ser humildes e achar que a gente está desenvolvendo a nossa vida de oração mesmo, conhecendo a vida de oração de pessoas aqui que já estão muito poderosas, de achar. Não é só chegar no final do dia e dizer, eu orei 24 horas hoje, está tudo bem, todo dia, o tempo eu passei pensando nele. Cara, se isso fosse tão poderoso, tu ia ser arrebatado, porque tu nem ia pecar hoje, né? Sim ou não? Se fosse honesto isso. Quero te dizer, dedica um tempo na esfera privada de oração, para começar a exercitar isso. Tira um tempinho ali. Começa com 15 minutos, não, seja humilde. Mas começa. 15 minutos. Lembra quando eu falei sobre o paraquedas de emergência, o paraquedas principal? Abre teu paraquedas de emergência aí, 15, 20 minutos, tem o tempo de oração. Quando tu senta do lado de alguém que tu ama, às vezes nem tem tantas conversas, mas não é maravilhoso quando tu sai daquele lugar? Às vezes, se eu sentar do lado da minha mãe, às vezes eu sento do lado do sofá ali, às vezes nem tem tantas conversas, mas eu saio dali me sentindo tão amado, tão cuidado. Então não é também por muito falar, mas muito, muito importante de falar, porque tu mesmo vai ouvir. E muitas coisas que tu vai ouvir de ti mesmo falando, tu vai achar que é um absurdo. Meu Deus, me perdoa, Deus. Olha o que sai da minha boca. Então tira um tempo para a parte privada, né? Vamos começar já essa semana, né? Vamos dedicar um tempo, né? 15 minutos, 30 minutos. Foi algo bem constrangedor assim para a gente. Não sei se tu lembra daquela pesquisa, Xene, que o Terce trouxe para nós naquela época que a gente foi em Marília, lá nem lembro que ano foi aquilo, acho que uns 10 anos atrás, sei lá. Que foi feita uma pesquisa, né, uma convenção, e os pastores estavam orando, sabe quanto tempo? 30 minutos por semana. Por semana. E aí a gente pensou, deve ser o copia e cola das orações, né? E os caras devem chegar com fome na hora da comida. 30 minutos. 30 minutos. Quando a gente olha em Mateus, em Marcos, até em João, a gente vê que realmente Jesus tinha muitos momentos em oração, mas quando a gente lê o livro de Lucas, a gente vê Jesus, tudo que ele vai fazer, ele tinha um tempo com Deus em oração. Então, se muitos conceitos a gente pode esquecer, e se a gente quer ser como Jesus, ele orava em todo o tempo. Acordava de madrugada para orar. Eu tenho preguiça. Cara, mas se Jesus acordar, eu também quero. Ia no monte. Eu nem sabia muitas vezes porque que eu ia no monte para orar, mas se Jesus fazia, eu também quero estar lá.
Hoje eu sei que existe algo especial nisso. Tem tido, né, vários homens durante a história têm sido marcados em momentos como esse, né, de subir a montanha, né, se livrar um pouco da tecnologia e estar diante de Deus. Ele era Deus, até para escolher os discípulos. O que aconteceu? Teve um tempo de oração. Tudo ele tinha um tempo de oração. Então isso precisa nos inspirar para a gente ter uma vida de oração grata, constante, persistente e confiante. Estão comigo? Aceitam isso? Vamos começar essa semana? Vamos começar? Vou fazer um desafio, tá? Esse desafio, ele é um desafio que pode ser que vire um hábito e vai ser muito bom. Mas você acordar 15 minutos antes do horário que você acorda todo dia. 15 minutos. Quem for acordado, né, quem quiser acordar 30 minutos, 1 hora ou mais, sinta-se encorajado. Mas o desafio é constância, todo dia. Acorda 15 minutos antes e abre teu coração para Jesus. Fala o que você está sentindo, fala quanto você ama. Lá em casa a gente criou uma estrutura de oração no devocional familiar, que é a seguinte. Foi muito legal, né? Meus pais participaram, né? Semana passada a gente não fez no almoço, não fez no café da manhã, fizemos no almoço. Como é que a gente preparou lá em casa para fazer com a Lolinha, para a Lolinha entender? A gente lê o texto bíblico, a Nai recita um escrito, né? Que ela fala exatamente a mesma coisa, a Lô quase decora aquilo. A gente lê um texto bíblico e depois eu faço as recomendações, que é o seguinte. Primeiro, gratidão. Eu falo, Lolinha, começa por você. Fala para Jesus uma coisa que tu está muito grata. E aí ela agradece por o circo que ela foi há 2 meses atrás. Ela, Jesus, obrigado porque eu fui no circo. Ótimo, gratidão. Aí depois é arrependimento. Lolinha, diga para Jesus alguma coisa que você está arrependida. Aí quase sempre que ela se arrepende porque ela puxou o rabo do cachorro. Jesus, eu me arrependo porque eu puxei o rabo do cachorro. O Senhor pode me perdoar? E a gente criou uma estrutura, né? Aí depois vem um pedido. Lolinha, você tem um pedido para Jesus? E ela pede. E aí, às vezes ela pede normalmente é coisa de bailarina, né? É uma saia, uma coisa. Então, eu não estou dizendo para vocês que vai ter uma estrutura que é a mais correta, mas é importante que você crie também uma cultura familiar, para que essa cultura familiar te ajude a manter. Então, se você quiser trazer uma cultura familiar, ela tem que fazer sentido para você. Então, se você acorda mais cedo e tem um tempo de oração, depois cria alguma estrutura também para fazer isso com a sua família, vai ser melhor ainda. Mas o desafio é acordar 15 minutos mais cedo. Eu estou pedindo uma coisa muito absurda para vocês? Muito, muito absurdo. Só que o que vai ser é o seguinte, quem já acorda 15 minutos para fazer, o desafio é 15 minutos antes desses 15 minutos que tu tem. Estamos juntos? Quem que já acorda aqui mais cedo para orar? Eu sei que o Alberto tem feito, né? O Alberto falou. Se tu aceitar esse desafio, Alberto, tu vai acordar 15 minutos menos esses minutos que tu já tem. Quem que gosta de acordar mais cedo aqui? Esse é 15 minutos mais. Tu gosta de quem gosta aqui de acordar mais cedo para orar? Tu gosta? Para fazer essa pequice, né? Vamos orar então, fica de pé aí. A gente foi um pouco mais longe. 11 horas. Mas dá tempo ainda de chegar em casa e fazer um churrasco. Amém? Eu ouvi um amém? Bom almoço. Às vezes tem... Oi? Recebe? Amém. Vamos orar então. Deus, nós estamos aprendendo, Deus, a desenvolver a nossa vida contigo. Porque... mesmo com a convicção, Pai, que nós nunca te conheceremos por completo, porque não temos essa capacidade, mesmo sabendo que diante de uma eternidade, quando passaremos contigo, descobriremos coisas todo o tempo do Senhor, pela tua grandeza, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Deus, que é um desejo da nossa alma isso, nós queremos desenvolver, Deus, a nossa espiritualidade, que é o Senhor em nós. E nós te pedimos, Pai, que
O Senhor tenha misericórdia, Pai, de tudo que a gente fez, Deus, com a nossa vida, com os nossos horários, com as nossas agendas, onde nós te excluímos, onde nós te demos o que sobrou. E nós pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, Pai. Principalmente para aqueles que estão fazendo um compromisso aqui, ou aceitando um desafio de acordar 15 minutos antes, que quando o relógio não despertar, ou quando haver aquela luta ali, Deus, de não orar, Deus, que a Tua presença ali, Deus, seja como um despertador, mostrando o Teu amor, de ter um encontro pessoal com cada um que está escolhendo isso. Nós pedimos, Pai, que durante essas próximas 3 semanas, Deus, nós possamos ter muito além de conceitos aqui, Pai, sobre o que é oração, mas já experiências profundas nela. Nós queremos muito mais, Deus, do que estudar, Deus, a palavra, e que é importante, Pai, e há um alimento muito poderoso nisso, mas nós queremos pedir, Deus, pela Tua graça, Deus, experiências, Deus, transformadoras, poderosas, intercessórias, Deus, através da oração. Nos permite, Pai, que nós vivamos, Deus, um tempo aqui como igreja, Pai, que nós, entre nós mesmos, possamos dizer, Deus, que de tantas coisas, Pai, que a Tua igreja é uma igreja que ora. De tantas coisas que a Tua igreja gosta de orar. De tantas coisas que a Tua igreja faz aí pela cidade, ela ora. Nós gostaríamos muito disso, Pai, porque nós sabemos, Pai, que isso vai ser fundamental, Deus, para tudo aquilo, Pai, que o Senhor quer entregar aqui para a Tua casa, Deus. Nós sabemos, Pai, que esse tempo, Pai, de oração vai ser fundamental para a maturidade, para nós recebermos as coisas que o Senhor quer nos entregar, mas ainda somos muito infantis, muito pequenos ainda, não estamos prontos. E que no nome de Jesus, Pai, que no nome de Jesus, o que vamos receber, Pai, transborde na esfera familiar e também no público, naturalmente. Que nós vamos receber, Pai, durante esse tempo, Deus, de vida devocional, diária, prazerosa, desafiadora, a gente possa transbordar de uma forma, Deus, como nunca a gente conseguiu, Deus, na nossa família, na nossa casa, em todo lugar onde nós colocamos os nossos pés. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém.